não há razão para o desespero dominar teu ser. Se o socorro para o crente o Senhor provê, descanse, irmão, não há razão. Se a tua vida está nas mãos de Deus, e Ele jamais esquece de nenhum dos filhos seus, basta confiar, irmão, e acreditar em Deus. Ele é quem te fortalece e te guia, é o bálsamo que tua alma alivia. Por que chorar, por que temer, se Deus está presente e o teu problema Ele vai resolver? Não desanime se a cruz é pesada, Deus vai ao teu lado nesta jornada. Ele é fiel, Ele é o Senhor da glória. Levanta, canta e vê tua vitória. Ele é quem te fortalece e te guia, é o bálsamo que tua alma alivia. Por que chorar, por que temer, se Deus está presente e o teu problema Ele vai resolver? Não desanime se a cruz é pesada, Deus vai ao teu lado nesta jornada. Ele é fiel, Ele é o Senhor da glória. Levanta, canta e vê tua vitória. Sejam todos bem-vindos à nossa live Ministério Missão Betel. É sempre um prazer tê-los em nossa companhia. Na live de hoje nós vamos aprender como lançar, descarregar os nossos fardos em Deus. Compartilhe a nossa live, envie-nos o seu pedido de oração. Você é sempre bem-vindo. E essa palavra ela tem um propósito único de levar uma palavra de fé, de esperança, de salvação, de edificação para a tua casa, tua família, os teus amigos. Abra sua Bíblia rica lá no livro de Salmos. Salmo 68, verso 19, nós leremos um versículo. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Eu vou repetir. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Curva a tua cabeça e ora comigo. Pai bendito, Deus eterno, Tu és o Senhor da palavra. Envia a Tua palavra que cura, que restaura, que liberta. Traz luz, Senhor. Nos dá entendimento na Tua palavra. Faz uma coisa nova em nós, por nós e através de nós. Que Tu venha, Senhor, lançar o Teu Espírito sobre cada vida e que essas pessoas possam serem abraçadas por Ele. Que em nome de Jesus haja cura, Senhor, quando a Tua palavra for ministrada. E que haja um mover do Teu Espírito levando, Senhor, o nosso fardo nessa ocasião. Faz isso para a glória e o louvor do Teu nome. E você diz amém? A palavra fardo, no sentido literal, significa pacote grande e pesado, o que normalmente custa suportar, ou que impõe responsabilidade. No sentido simbólico, fardo representa o volume de problemas, lutas e dificuldades que vão se acumulando sobre nós e que se torna cada vez insuportável. Às vezes a nossa cabeça parece uma gaveta cheia de papéis velhos e inúteis que acumulamos ao longo dos anos e acreditando que um dia iríamos usar. Tem uma hora que é preciso fazer uma limpeza geral. Hoje é dia de descarregarmos toda tensão, todo medo, toda ansiedade, toda dúvida, todo estresse e coisas semelhantes nos braços de Deus. Diariamente Deus espera que confiemos nele para nos aliviar de todo tipo de fardo. Deus quer levar os nossos fardos. O texto que lemos revela que Deus quer tirar de nós, quer levar para nós as cargas do dia a dia. Bendito seja o Senhor que dia a dia
leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Em outra palavra, o alívio ocorre somente no exato momento em que você descarrega, lança o teu cuidado, o teu pesar, toda a tensão que está sobre a tua vida em Deus. Jesus, quando ele atacou o problema da preocupação com as coisas materiais, ele nos advertiu: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Abra sua Bíblia rica lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler um texto bastante conhecido da igreja, que trará luz ao nosso entendimento acerca da ordenança de Jesus, que nos ensina a triunfar, a vencer a ansiedade. Em Mateus capítulo 6, verso 25 está escrito: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícito? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer dele. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos hoje, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque destas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial sabe que necessita de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então Jesus ele ataca o problema da ansiedade, o problema do fardo pesado, da preocupação com o futuro e às vezes com as coisas que ainda hão de acontecer. Os discípulos de Jesus estavam preocupados com o que comer, com o que vestir e com o seu corpo. Não é diferente nos dias atuais. Nós sabemos que precisamos ser precavidos, trabalhar, nos preparar para os dias que virão, mas não podemos deixar de confiar em Deus, de confiar na provisão divina. Não podemos nos inquietar, nos afadigar, perder a nossa paz. Até mesmo em relação à nossa vida de oração. Não devemos orar insistentemente acerca das coisas futuras. Basta a cada dia o seu mal. Fale com Deus acerca das coisas que você precisa hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Lance sobre ele o seu cuidado. Busque primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus atacou o problema da preocupação, aquilo que os especialistas denominaram de mal do século, ou seja, o estresse. Ele é tão antigo, irmãos, quanto o próprio homem, pois Adão, após pecar, ele ficou estressado quando descobriu que tinha de trabalhar duro para sustentar a sua família. Está escrito lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 17 ou 19. Abra sua Bíblia rica e leia comigo. E Adão disse: viste que atendeste a voz de tua mulher e comeste a árvore que te ordenara, não comeste? Maldita é a terra por sua causa, com dores comerás e dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Portanto és pó, e em pó te tornarás. Desde o momento em que o pecado entrou na vida do homem, o fardo do estresse veio junto.
Adão vivia no jardim do Éden e ele cuidava do jardim, e havia alguns rios que cortavam o jardim do Éden. E Adão possuía uma força sobrenatural porque ele dava conta de todo o serviço, de manter, de cuidar de toda a criação. Ele deu nome aos animais, ele zelava por todo o jardim do Éden. E Adão não conhecia cansaço, não conhecia fadiga, Adão não conhecia estresse, até que ele pecou. E, portanto, teve que trabalhar, comer do suor do seu rosto. O homem, ele se frustra, ele desanima e ele desfalece quando não consegue lidar com os problemas da vida. Mas o rei Davi, ele já tinha descoberto a forma de enfrentar as batalhas do dia a dia. Quando no Salmo 68, verso 19, ele diz: bendito seja o Senhor Deus, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Ele falava com propriedade, porque aprendeu a confiar em Deus, a descansar em Deus. Desde a sua mocidade, ele disse: eu fui moço e agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. No Salmo 131, Davi, em meio a perseguições, a lutas, em meio aos seus embates, em meio às suas aflições, ele disse: eu não andei atrás de coisas grandíssimas. Eu não deixei o meu coração se exaltar. Antes, fiz calar a minha alma como uma criança desmamada nos braços da sua mãe. Deus é a esperança de Israel. Então, Davi aprendeu a confiar em Deus, a descansar em Deus, a se deleitar em Deus. Em alguns momentos ele falava consigo mesmo, falava com a sua alma e dizia para a sua alma: descanse em Deus, cale-se. Eu fiz a minha alma se calar como uma criança desmamada no braço da sua mãe. No Salmo 42 ele disse: porque está abatida a minha alma, espere em Deus, em nome de Jesus. Lança o teu fardo, o teu cuidado sobre o Senhor. Ele quer aliviar as tensões da tua vida nesta noite. Ele quer te fortalecer, ele quer abraçar a tua alma, ele te convida a descansar nele. Nós devemos entender, irmãos, que servimos a um Deus único e verdadeiro, que ao contrário dos ídolos mudos, conhece as nossas necessidades e cuida de cada uma delas melhor do que dos pássaros, como nós lemos lá em Mateus capítulo 6. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías 46, verso 1 ao 4. Está escrito assim: a queda dos ídolos da Babilônia, já abatido está Bel, Nebo já se encurvou, os seus ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas dos vossos fardos são canseira para as bestas já cansadas. Juntamente se encurvaram e se abateram, não puderam livrar-se da carga, mas a sua alma entrou em cativeiro. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o resíduo da casa de Israel. Vós a quem trouxe nos braços desde o ventre levei, desde a madre. E até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cães eu vos trarei. Eu o fiz, eu vos levarei, e eu vos trarei, e vos guardarei. Então Deus aqui está repreendendo as nações que confiavam nos ídolos da Babilônia. E ele chega a dizer no versículo 1: Nebo já se encurvou, os seus ídolos são postos sobre animais, sobre as bestas. As cargas dos vossos fardos são canseira para as bestas cansadas. Juntamente se encurvam e se abaterão. Ouve-me, casa de Jacó. Deus agora passa a falar a Israel. Em Isaías 46, 3. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o resíduo da casa de Israel. Vós a quem trouxe nos braços desde o ventre, e levei desde a madre, e até a velhice eu serei o mesmo. E ainda até as cães eu vos trarei. Eu o fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei e vos guardarei. Israel estava cativo aqui na Babilônia, e Deus faz promessa de que traria de volta, e que libertaria do jugo, e que libertaria do seu fardo pesado. E no Salmo 126 está escrito: quando o Senhor Deus restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha, e a nossa boca se encheu de júbilo, os nossos lábios
de júbilo, de canções de louvor a Deus. E nós ficamos como quem sonha. Deus, ele, quando libertou Israel, provou às nações que ele não é como um ídolo morto, que traz cansaço, fadiga e peso sobre os seus adoradores. Ele nos faz entender que servimos a um Deus único e verdadeiro e que cuida de nós. A maior prova do cuidado de Deus pela humanidade está no fato dele ter nos enviado um Salvador, alguém que estivesse entre nós e semelhante a nós, alguém que comesse a nossa comida, que sentisse frio, medo, desprezo e todas as demais limitações. É isso que o salmista está falando. Bendito seja o Deus que dia a dia leva os nossos fardos. O Senhor é a nossa salvação. Então, a maior prova do cuidado de Deus foi ele ter enviado o seu único filho para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Em Hebreus capítulo 2, verso 10 está escrito: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação dele. Então Jesus, ele veio enviado do céu, ele veio da parte do Pai. Como homem, ele tomou forma humana, ele deixou o seu trono de glória, ele se humilhou. E como homem, ele enfrentou as mesmas limitações. Ele sentiu frio, medo, desprezo. Ele teve que se alimentar para poder suportar o fardo do dia a dia. E o escritor mostra que aos hebreus que convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação. Então Jesus, ele foi aperfeiçoado em meio aos sofrimentos. Isaías o chamou de homem de dores e acostumado no trabalho. O escritor dos Hebreus também diz que ele aprendeu a obedecer pelaquilo que sofreu. Então você não vai passar por uma prova que Jesus não tenha passado. Você não vai sentir uma necessidade que Jesus não tenha sentido. Você não vai enfrentar um sofrimento, uma aflição que Jesus não tenha sofrido. Ele é o teu consolador. Ele é aquele que te sustenta, ele é aquele que te ajuda, ele é aquele que te fortalece. Lança o teu fardo sobre Cristo nesta ocasião. Jesus, ele te faz um convite. E esse convite, ele é para aquele que se sente aflito. O convite é para aquele que se sente fraco. O convite é para aquele que se sente deprimido. O convite de Cristo é para aquele que está vivendo debaixo de algum cativeiro. Ouça o convite de Jesus Cristo. Ele diz em Mateus 11, 28, venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Aleluia. Jesus, ele te convida, venha, eu te darei descanso. Para quem atender o convite, Cristo, ele oferece não apenas o seu jugo que é suave. Aleluia. E o seu fardo que é leve. É isso que você precisa. Você precisa apenas do jugo de Jesus. Ele quer trocar pelo teu, que é pesado e que você não está mais suportando carregar. Essa responsabilidade, esse peso que pesa sobre os teus ombros. Sabe? Deus, ele quer tirar esse pacote grande que você está carregando, essa sobrecarga. Ele quer que você lance sobre ele toda a ansiedade. Ele quer te livrar desse volume de problemas que vem se acumulando a cada semana, a cada mês, problemas do passado, preocupações com as coisas futuras. Basta a cada dia o seu mal. Pega esse problema que está afligindo a tua alma e coloca ele na prateleira de Deus nessa ocasião. Aleluia. Jesus disse que com todo o nosso cuidado, toda a nossa inquietação, nós não podemos acrescentar um côvado à nossa estatura. Isso nos ensina que alguns problemas, algumas
situações fazem parte do gerenciamento divino e que você não vai poder solucionar. Então coloca na prateleira de Deus e confia nele, crendo que ele tem poder para resolver o teu problema. Jesus quer te dar descanso. Aleluia. Cristo ele já assumiu os nossos pecados no Calvário. Por essa razão não precisamos mais carregar coisa alguma sozinho. Com Jesus Cristo nós conseguimos enfrentar as lutas. Com Jesus Cristo nós conseguimos enfrentar as responsabilidades. Com Jesus Cristo nós conseguimos vencer os desafios que surgirão nesse ano que está iniciando de 2022. Amém. A cada dia Jesus ele quer, escrever na página do livro da tua vida uma nova história. Convida ele. Entrega toda essa preocupação que está no teu coração, na tua mente. Jesus ele quer nos dar descanso, Jesus quer nos dar paz de espírito, Jesus quer te libertar de toda a opressão. E a sua oferta de descanso é um presente que você recebe pela fé. Porque nós somos alcançados, somos salvos, somos curados, somos libertados pela fé e não pelas obras. Pela fé no sacrifício que Jesus realizou lá na cruz do Calvário. Isaías disse que como cordeiro mudo ele foi levado. E como cordeiro mudo palavra alguma saiu da sua boca, e que o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus tem cura para a tua alma nesta noite. Jesus tem cura para as tuas enfermidades. Receba em nome de Jesus alívio para as tuas aflições. Receba em nome de Jesus o socorro de Deus. Aleluia. A Bíblia afirma que Cristo é o fiel, misericordioso, sumo sacerdote que fez propiciação pelos nossos pecados. Lá em Hebreus capítulo 12, verso 17. Eu lembro-me quando eu estava na sala, no seminário, o professor de Pentateuco, ele falando acerca dos sacrifícios, ele dizia que o animal muitas vezes pagava o pato. Isso é um ditado popular muito conhecido. Vocês sabem que na antiguidade, para cumprir a lei de Moisés, o cordeiro de 1 ano teria que ser sacrificado no lugar do homem para que seus pecados fossem cobertos. Então a Bíblia ensina que o animal era levado à presença do sumo sacerdote. E ali ele colocava a mão sobre o animal e outra sobre o homem, cortava, sangrava o animal e aspergia o sangue do animal sobre o altar de sacrifício. Mas o que me chama a atenção é que o professor dizia para a sala de aula, o animal pagava o pato, ou seja, ele morria sem saber o motivo, ele não entendia o que estava acontecendo. E ele disse, eu creio que o animal era levado forçado àquele lugar, porque o animal ele sentia o cheiro de sangue, e era muitos sacrifícios, e ele não queria ser levado, então às vezes ele era como que impulsionado, empurrado até ser sacrificado. Um cordeiro de 1 ano, branco, sem mácula, simbolizando a pureza de Cristo, a perfeição de Cristo, sem defeito. Lá em Romanos, Paulo escrevendo disse que nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício, como um culto racional. Nós devemos oferecer a Cristo um culto racional, ou seja, um culto com entendimento. Então, o animal, ele pagava o pato, ele oferecia o sangue do animal, e ele ia para aquele culto de sacrifício sem entender bem o que estava fazendo. Mas Jesus, ele entregou a sua vida de forma voluntária. Ele veio para cumprir cabalmente o projeto, o processo de Deus, a missão de Deus. Ele veio para servir, ele veio para nos substituir, ele veio para pagar o preço pelos nossos pecados. E ele foi fiel até a morte, morte de cruz. E ele exige de nós um culto racional, um culto santo, um culto de obediência. Em nossos dias existem muitas pessoas que estão sobrecarregadas, que estão afadigadas. E essas pessoas precisam voltar a Cristo, voltar ao altar da oração, voltar ao primeiro amor. Voltar, volte a Cristo nessa noite. Numa atitude de quebrantamento, de oração. Você precisa voltar ao altar da adoração.
voltar a louvar a Deus como no início, como no primeiro amor, voltar a viver uma vida de obediência, de santificação, e tudo isso é possível porque Jesus Cristo, ele, quando se entregou na cruz do Calvário, ele pagou o preço devido, ele rasgou a cédula do pecado que era contrária. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Ele é um Deus misericordioso. Ele carregou sobre si a ira de Deus e toda a maldição, para que pela fé que nele nós tivéssemos vida e vida com abundância. A Bíblia diz que o ladrão veio se não roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. Em outras palavras, Jesus, ele se compadece de nós quando sofremos. Jesus se compadece quando nós somos tentados, quando nós somos atribulados, e ele nos socorre, ele nos acode. Literalmente, ele toma sobre si, sabe, as nossas cargas quando lhe buscamos. Ouça o convite de Cristo, se renda a ele. Entregue a sua vida a Jesus. Ele tem poder para livrar você da jogatina, da bebida, das drogas, da prostituição, da vida preguiça, da vida sem sentido, da vida vazia. Ele quer mudar a história da tua vida. Ele quer te dar a mente de Cristo. Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Ele quer, sabe, que você se arrependa. Uma palavra grega chamada metanoia. E essa palavra significa arrependimento. E o arrependimento, metanoia, é uma mudança de ponto de vista. Você vai passar a ver a vida de uma forma diferente, com um olhar diferente. Você vai passar a habitar em lugares diferentes. Você vai passar a se relacionar com pessoas diferentes. Porque metanoia é mudança de mente, mudança de ponto de vista, mudança de geografia do lugar. Deus tem poder para fazer isso em você, por você. Ele quer mudar a tua história. Lança sobre ele o teu cuidado. Deus não quer você pesada e sobrecarregada. Ele quer te aliviar. Ele quer te ensinar a aprender a descarregar os teus fardos no altar dele. É interessante, irmãos, que os fardos sempre existirão. Só terminarão na morte, porque fardo, no sentido simbólico, simboliza o volume de problemas, de lutas e dificuldades que vão se acumulando sobre nós e que se torna cada vez mais insuportável. E eles só terminarão na morte, porque a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflição. Mas hoje é o dia de descarregarmos toda a nossa tensão, todo o nosso medo, toda ansiedade, toda dúvida, todo estresse no altar de Deus. E você precisa aprender a fazer isso. As Escrituras nos mostram o caminho para isso. E o primeiro passo é o de nos rendermos a Deus por completo, recebendo o presente de salvação que é Cristo. Se você ainda não teve um encontro com Jesus, faça isso agora. Aí onde você se encontra, no seu apartamento, no seu carro, na frente da sua casa, no seu quarto, na sua sala, no seu sofá, na sua mesa, entregue a sua vida a Jesus. Você que está chorando, você que está refletindo sobre essa mensagem e sente a necessidade de se livrar desse fardo, desse medo, desse pânico, dessa revolta, desse vazio que está na tua alma. Deus quer preencher esse vazio. Deus quer libertar você. Ele quer arrancar de você aquilo que está sufocando e roubando as tuas forças para vencer. Não há jugo que Jesus não remova. Não há fortaleza que ele não destrua. Ele é o Deus que quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Ele tem poder para remover toda a frieza espiritual. Ele tem poder para remover, para expulsar todo o espírito de acusação que te afronta e que lança em teu rosto o passado e que fala acerca das tuas quedas. A palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Davi tornou-se um homem segundo o coração de Deus, não porque era perfeito, mas porque respondia com quebrantamento quando ele era confrontado com as suas falhas, com os seus fracassos, com os seus erros. E ele se quebrantava
E ele disse que um coração quebrantado o Senhor Deus não rejeitará. O primeiro passo para você se livrar deste fardo é o de se render por completo, recebendo a Cristo como Salvador. Porque sem Cristo nada podemos fazer. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e vós sois as varas. E toda vara que está em mim eu limpo para que dê fruto. E aqui não dá fruto eu corto e lanço fora. Porque sem mim nada podeis fazer. Há um hino cuja poesia sacra diz, sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Aleluia. Sem Jesus nada de bom, nada de edificante, nada que você tenha certeza que vai durar, que vai dar certo, pode ser construído. Quantos relacionamentos, irmãos, estão sendo desfeitos? Quantas vidas estão se desgastando por tentarem vencer sem Cristo? É tempo de edificar a vida na rocha, de edificar a vida no altar. É tempo de tomar uma decisão que vai mudar a tua vida. Não apenas hoje, mas para sempre. Entregue a sua vida a Jesus, porque sem Ele nada você pode fazer. O segundo passo é compartilhar as nossas tribulações com pessoas idôneas. Você quer vencer esse fardo pesado, esse jugo pesado? Compartilhe as tuas tribulações com cristãos mais experientes, que possuam vida de oração, como está escrito lá em Romanos, capítulo 12, versículo 13. Leia a palavra de Deus é poderosa. Aleluia. No capítulo 12, verso 12, 13 diz assim, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Então Paulo está ensinando a igreja de Roma a comunicar com os santos as suas necessidades e a seguir a paz e a comunhão com os seus irmãos. Comunique as suas necessidades. Procure um cristão mais maduro, com a vida consagrada, com a vida idônea. Salomão disse que na multidão de conselhos há sabedoria. Muitas vezes alguém precisa de uma palavra, mas entra num casulo, numa redoma, se isola, entra na caverna e às vezes até pensa, não, se eu falar, Deus não vai revelar. Se eu falar, o vaso vai conhecer a minha vida. Busque socorro. Busque alguém que te dê uma palavra de ânimo, de edificação, uma palavra embasada na palavra de Deus. Isso é bíblico. Levai as cargas uns dos outros, confessai as vossas culpas uns dos outros, amai uns aos outros, orai uns aos outros. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Uma das grandes estratégias de Satanás é colocar um fardo pesado, um jugo pesado, e fazer com que a pessoa se isole, porque o cristão, ele é como uma brasa em uma fogueira, ele precisa estar junto, sabe? Porque se a brasa estiver fora do fogaréu, ela vai se apagar. Então é tempo de se unir, é tempo de dar as mãos, é tempo de ajudar uns aos outros, de socorrer uns aos outros, de orar uns pelos outros, de levar as cargas uns dos outros. É dessa forma que cumprimos o mandamento. Em Gálatas capítulo 6, verso 2, levai as cargas uns dos outros e cumprireis a lei de Cristo. Uma das melhores maneiras de aumentar a nossa fé, irmão, é fortalecendo o ânimo. Uma das melhores maneiras de aumentar a nossa fé é encorajando a fé dos outros. Glória a Deus. Faz lembrar quando Jó orava pelos seus amigos. Deus revirou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Encoraje alguém, dê ânimo a alguém, dê a mão a alguém. Fortaleça a fé do seu irmão. Alabaracia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu quero extrair uma terceira lição de como aprendermos a descarregar os nossos fardos.
esperando e confiando em Deus os nossos fardos. Ele quer levar, sabe, carregar aquilo que você não pode carregar. Deus espera que você confie os seus fardos a Ele todos os dias da nossa vida por meio da oração. No Salmo 37, verso 4 está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele tudo fará. Caminho tem a ver com as tuas escolhas. Caminho tem a ver com a tua vida espiritual, com os teus sonhos, com os teus projetos, com a tua família. Entrega tudo ao Senhor e confia nele. O verbo entregar literalmente significa rolar, como se estivesse livrando-se de algo. O termo também é sinônimo de confiar algo a alguém. Então pega tudo que te oprime e coloca nas mãos de Jesus, nas mãos de Deus, nas mãos do Todo-Poderoso. Entrega, faz rolar. Certa vez um pregador estava ministrando, ele dizendo que as pessoas, quando traziam enfermos a Jesus, literalmente lançavam sobre ele, sacudiam sobre ele o fardo, o jugo, lançando sobre ele toda a ansiedade. Faz lembrar quando os amigos pegaram um paralítico e abriram o telhado e desceram aquele homem paralítico no meio, na reunião onde Jesus estava ministrando, pregando a palavra. E Jesus, olhando para ele, era um dia de sábado, e disse: aqueles que arrazoavam no coração, murmuravam no coração, dizendo: eu quero ver se ele vai realizar a obra, se ele vai curar no dia de sábado. E Jesus disse: qual é o mais fácil? Dizer a esse homem: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer ao paralítico: levanta, toma o teu leite e anda? Para que vocês saibam que o Filho de Deus tem poder no céu e na terra, a ti eu te digo: levanta-te e anda. Os teus pecados estão perdoados. Vai em paz e não peques mais. Então Jesus ali, ele tomou o jugo, a enfermidade que estava sobre a vida daquele paralítico, que literalmente foi rolado. Ele desceu do telhado, ele foi lançado na presença de Jesus. Então é isso que significa o verbo entregar, rolar, confiar algo a alguém. Nós devemos colocar nas mãos de Deus tudo aquilo que nos oprime, que nos angustia, que nos coloca para baixo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Semelhante conselho foi dado pelo apóstolo Pedro na sua carta, no capítulo 5 e 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. As vossas necessidades sejam conhecidas de Deus através da oração. Nós podemos destacar aqui pelo menos 3 verdades. A palavra ansiedade está ligada a todo tipo de problema, tensões, lutas. Temos que lançá-la sobre Deus. No grego, o verbo lançar é erípto. Erípto dá a ideia de tirar de si uma coisa e lançá-la sobre alguém. Deus quer que todos os nossos problemas sejam projetados, lançados sobre Ele, porque Ele se importa conosco. Ele diz na sua palavra: pode o pai ou a mãe esquecer-se, pode a mãe esquecer-se do filho que amamenta, todavia eu, Senhor, não me esquecerei de ti. Aleluia. Aleluia. Faz lembrar quando a mulher cananeia, ela veio ao encontro de Jesus e se prostrando diante dele disse: Senhor, a minha filha está miseravelmente endemoniada, socorre-me. Socorre-me. A minha filha está miseravelmente endemoniada. E Jesus não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos disseram: despede-a que vem gritando atrás de nós. E aquela mulher se humilhou aos pés de Jesus, que permaneceu em silêncio. E ela quebrou o silêncio de Jesus, adorando a Ele. E Jesus disse: mulher, não é lícito deitar o pão dos filhos aos cachorrinhos. E Jesus disse: não é lícito tirar o pão da nação de Israel e dar aos gentios. Não é lícito deitar o pão dos filhos aos cachorrinhos. E ela respondeu para Jesus com muita humildade:
e temor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da tua mesa. A mulher sabia diante de quem ela estava prostrada. Aleluia. No momento de desespero, ela foi a pessoa certa. E ela rasgou o seu coração. E diante de Jesus, ela derramou toda a sua carga pesada. A sua filha estava vivendo um momento dificílimo. Ela estava miseravelmente endemoniada. Ela estava em estado terminal. E aquela mulher percebe que aquela era a sua última oportunidade. E que ela não podia deixar passar. Porque Jesus estava caminhando em direção ao Gólgota. E a cada dia Jesus se aproximava mais de cumprir a sua missão, que era entregar a sua vida em resgate da nossa. Aleluia, glória. Então ela se humilha e ela reconhece a grandeza de Cristo e ela diz: que comeria das migalhas que caíssem da sua mesa. Ela conhece Jesus e ela percebe que Deus é tão grande que até mesmo as migalhas que caem da sua mesa são mais do que suficientes. Deus tem poder para mudar a tua história. Amém! Devará. Deus tem poder para te levar para junto de águas tranquilas. Deus tem poder para refrigerar a tua alma. Glória. Deus tem poder para começar uma nova etapa na tua vida. Glória ao nome de Jesus. Não importa o que alguém pensa ao teu respeito, o que alguém fale ao teu respeito. Não importa se alguém está se opondo, se levantando contra os teus princípios, os teus sonhos, contra a tua chamada. Aleluia. Adore a Jesus nessa ocasião. Aleluia, se humilhe Jesus. diante dele. Busque o socorro. Ele, porém, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da tua mesa. Então Jesus respondeu e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Eu aprendo aqui que Jesus está disposto a nos dar mais do que nós pedimos. Ela pediu a cura da filha e Jesus elogiou a sua fé. Mulher, grande é a tua fé. Aleluia. Vá em paz, Ele tem paz para te dar. A tua filha já está curada. Jesus, Ele vai fazer mais do que você está pedindo, pensando segundo o poder que em nós Ele opera. Creia nisso. Ele é poderoso para fazer mais, muito mais, além do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós Ele opera. Eu quero orar por você e com você. Aleluia. Faz lembrar quando Jairo, ele veio ao encontro de Jesus, está escrito lá em Marcos capítulo 5, verso 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venha e imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e o seguia uma grande multidão que o apertava. E no verso 35 está escrito: estando ele ainda falando, chegou alguns dos principais da sinagoga que lhe disseram: a tua filha já está morta. Para que enfadas mais o mestre? A tua filha já está morta. Por que tu incomodas o mestre? Essa frase, irmãos, por que tu insistes com Jesus? Por que tu incomodas? Por que tu enfadas o mestre? Foram ditas pelos amigos de Jairo, pelos principais da sinagoga. Eu vejo nessa frase um relatório negativista. Quem sabe a vida não tem trazido a você os melhores relatórios. As notícias não são favoráveis. Você liga a TV, violência, enfermidade, corrupção, e Satanás está dizendo: é disso para pior. Vai morrer mais gente, vai haver mais enfermidade. Não dê ouvido a essa voz. Há muitas vozes no mundo. Há uma voz que te coloca para baixo. Há uma voz que te deprime. Há uma voz que te desestabiliza. Há uma voz que te entristece. Não dê ouvido a essa voz.
Jesus voltou-se para Jairo e lhe disse: não temas, crê somente, eu vou na tua casa. Jairo, não temas, crê somente. Era como se ele dissesse: Jairo, tem jeito. E Deus te trouxe até essa live para te dizer que apesar dos fardos que você vem enfrentando, apesar do jugo que você vem carregando, das dificuldades do dia a dia, tem jeito para a tua vida, tem jeito para os teus projetos, tem jeito para a tua vida financeira, tem jeito para a tua família, tem jeito para o teu casamento, tem jeito para a vida do teu filho, tem jeito para a vida da tua filha, tem jeito para o teu bairro, para a tua cidade, tem jeito, tem jeito. Jesus vai à tua casa. E quando Jesus entrou na casa de Jairo, ele tocou na menina e lhe deu uma ordem para que ele se levantasse e os seus pais a alimentassem. E a filha de Jairo foi curada para a glória de Deus. Não temas, crê somente, eu vou na tua casa. Existem muitas vozes no mundo. Há uma voz que dizia ao cego Bartimeu: cala-te, ele não vai te ouvir. Há uma voz que dizia à mulher cananeia: despede-a, que ela vem gritando. Há uma voz que dizia a Jairo: ele não vai te ouvir. Ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas: bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Alguns psicólogos são pagos apenas para ouvir os seus clientes descarregarem seus fardos psicológicos. E em muitos casos a terapia termina sem que o problema seja solucionado. Deus é diferente dos homens. Deus quer ouvir as tuas queixas, Deus quer ouvir as tuas frustrações, Deus quer ouvir acerca das tuas decepções. Ele tem tempo para te ouvir. Aleluia. Quando os discípulos estavam caminhando pesados, sobrecarregados no caminho de Emaús, Jesus se aproximou deles e caminhava com eles e perguntou para ele acerca de que vocês estão discorrendo, falando. E eles disseram a Jesus: tu és estrangeiro, peregrino, não sabes as novas. Jesus disse: quais? E ele disse: aquele Jesus que dizia ser o Cristo. Já é o terceiro dia, ele não ressuscitou. É interessante que Jesus era o personagem principal da narrativa e ele faz uma pergunta: quais? Isso nos ensina que ele se interessa, que ele se preocupa, que ele tem tempo, que ele quer saber, que ele quer que você fale com ele. E no caminho, ele fez arder o coração dos discípulos de Emaús, no caminho de Emaús. E ele entrou na casa dele. E no partir do pão eles reconheceram que Jesus havia ressuscitado e se alegraram e glorificaram a Deus. Eu quero orar pela tua vida. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Deus quer ouvir as tuas queixas. Mas isso nunca vai acontecer a menos que você ore, a menos que você busque a sua face, a menos que nós entremos no nosso quarto de oração, o nosso lugar secreto. Aleluia. Aleluia. Deus quer que você ore. Esse milagre não vai acontecer sem oração, sem quebrantamento, sem busca por Deus. Deus quer que aprendamos a fazer todos os dias uma oração de entrega. Diferente do homem, Deus pode e quer dar direção para a tua vida. Deus quer te dar paz, Deus quer te dar alívio. Ele quer te dar aquilo que você mais precisa. Eu quero orar pela tua vida. Pai bendito, Deus eterno, na tua presença nós estamos, Senhor. Eu quero te apresentar este teu servo, este teu filho, este teu filho, Senhor, que está precisando de uma cura, que está precisando de um milagre na área financeira, na área emocional, nas finanças. Esta pessoa que ainda não teve um encontro contigo, mas que precisa voltar ao primeiro amor, que precisa entregar a sua vida a Jesus. Deus, que em nome de Jesus esse jugo seja removido, esse jugo pesado. Esta pessoa que não está mais suportando essa situação de rejeição, de indiferença. Este pai que não suporta mais essas responsabilidades, Senhor. Que o Senhor venha ajudá-lo, que
Que o Senhor venha livrá-lo desse volume de problemas, de lutas, de dificuldades que tem se acumulado sobre a sua vida a cada dia, a cada instante. Ó Deus, em um nome de Jesus, que tu venhas pegar pela mão direita, Senhor, e ir adiante, endireitando os caminhos tortuosos, despedaçando os ferrolhos. Que tu possa, Senhor, abraçar esta alma, fechar essa sepultura, lançar os pecados e as transgressões para detrás das tuas costas, lançar os pecados confessados no mar, Senhor. Aleluia, e deles não mais se lembrar. Que tu possas dar uma vida nova a esta pessoa que está se voltando ao teu caminho, a este homem que está te reconhecendo como único e suficiente Salvador. Deus, eu oro por este jovem, Senhor, que sofre perseguições, este jovem que está escondido, este jovem que está em outro estado, este jovem que está longe da família, porque está sendo acuado, ameaçado, porque precisa de um livramento. Ó Deus, em o nome de Jesus, dá ordem aos teus anjos, Senhor, a respeito desta família que precisa de um milagre emergencial. Tu és o Deus que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Deus, que a tua paz, que excede todo o entendimento, possa invadir, Senhor, os lares, os corações, as mentes. Eu oro por esta mente oprimida, opressa, por esta vida inquieta e perturbada, que ela possa, Senhor, se voltar para ti, que ela não resista à voz do teu Espírito, porque a tua palavra está escrito: quando ouvires a minha voz, não endureça o teu coração. Há um hino cuja poesia sacra diz: filho meu, dai-me o teu coração. A tua palavra ensina que quando o filho pródigo voltou cansado e sobrecarregado, o pai correu e o abraçou e o beijou e colocou a melhor veste, um anel no seu dedo e pôs a melhor música e fez uma festa e todos se alegraram. Traz de volta, Senhor, o primeiro amor. Traz de volta, Senhor, o temor e o tremor da tua presença. Traz de volta a fome espiritual, o apetite espiritual, o desejo de se deleitar e de comer o teu maná, o pão de cada dia. Aleluia. Traz de volta, Senhor, o desejo de acertar as coisas contigo. Ó Deus, em o nome de Jesus, eu creio que milagres estão acontecendo. Eu creio que o jugo está sendo removido. Eu creio que as fortalezas de Satanás estão sendo destruídas, porque a tua palavra é poderosa, porque a tua palavra é eficaz, porque a tua palavra não voltará vazia, porque a tua palavra, ela tem propósitos específicos. E eu creio, Senhor, que hoje é noite aceitável, é dia aceitável, e que tu estás aceitando, Senhor, esta reconciliação. Aleluia. Eu profetizo vitória, Senhor, sobre o teu povo. Eu profetizo mudança. Eu profetizo vitória sobre o medo, vitória sobre a ansiedade, vitória sobre o pecado, vitória sobre o diabo, vitória sobre os demônios, vitória sobre a aflição, vitória sobre as enfermidades, vitória sobre os gigantes. Tu és o Deus, Senhor, aleluia, que podes aliviar a alma cansada e abatida. Faz isso para a glória do teu nome. Leva o teu servo para junto de águas tranquilas e refrigera a tua alma, a sua alma. Receba alegria em nome de Jesus. Receba alegria em nome de Jesus. Receba alegria em nome de Jesus. Receba paz em nome de Jesus. Sinta o toque do Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. Enche, Jesus, esse apartamento. Enche, Jesus, esta casa com a tua santa presença. Ei, Manácia, enche, Jesus. Enche esse vaso de azeite. Alabaracia. Esta mulher que está
chorando e dizendo, Senhor, Tu falaste comigo através da Tua palavra, que ela seja livre, que ela seja livre, que ela seja livre para a glória e louvor do Teu nome, para a glória e louvor do Teu nome. Seja livre em nome de Jesus, seja livre em nome de Jesus, seja livre. Para isso se revelou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Todo pacto seja quebrado, toda panela de feitiçaria seja quebrada, toda obra de feitiçaria seja desmanchada, sepulturas sejam fechadas contra a tua vida, não vale maldição e nem encantamento. Deus, eu profetizo que todo espírito de rebeldia, que todo espírito de desobediência, que todo espírito que faz com que esse jovem não escute, não ouça os conselhos do seu pai e da sua mãe, saia em nome de Jesus. Sai do caminho, sai da casa, sai dos ouvidos, dá uma audição espiritual, Senhor, e que quando ele ouvir a voz do seu Pai, ele identifique, Deus, como uma voz de sabedoria, como uma voz de autoridade, como uma voz de amor. Alabarasi komanarasoi mikefara sarania. Alabute a sé. Deus, eu oro por este pai que tem lamentado, Senhor, porque as coisas têm fugido do seu controle e que o seu filho tem lhe trazido tanto pesar. Eu creio, Deus, que que haverá uma grande mudança na vida deste jovem, porque Tu tens negócio na vida dele. Porque Tu tens uma chamada na vida deste jovem. Seu pai está orando, Senhor, está te apresentando e dizendo, o meu filho é Teu, Senhor. E eu creio que ele vai voltar ao primeiro amor, que ele vai voltar às primeiras obras, que ele vai voltar a fazer a Tua vontade, porque o jugo está sendo removido, o cativeiro está sendo revirado, e o último estado será melhor do que o primeiro, porque melhor é o fim das coisas do que o começo. Eu profetizo isso para a Tua igreja e para aqueles que me ouvem, em o nome de Jesus. Amém, minha fé. E você diz amém. Aleluia. Ele é quem te fortalece e te guia. É o bálsamo que tua alma alivia. Por que chorar, por que temer, se Deus está presente e o teu problema Ele vai resolver? Não desanime se a cruz é pesada. Deus vai ao teu lado nesta jornada. Ele é fiel, Ele é o Senhor da glória. Levanta, canta e vê tua vitória. Não há razão para o desespero dominar teu ser. Se o socorro para o crente o Senhor provê. Descansa, irmão, não há razão se a tua vida está nas mãos de Deus. Ele jamais esquece de nenhum dos filhos seus. Basta confiar, irmão, e acreditar em Deus. Ele é quem te fortalece e te guia. É o bálsamo que tua alma alivia. Por que chorar, por que temer, se Deus está presente e o teu problema Ele vai resolver? Não desanime se a cruz é pesada. Deus vai ao teu lado nesta jornada. Ele é fiel, Ele é o Senhor da glória. Levanta, canta e vê tua vitória. Aleluia. Levante-se, cante e receba a vitória em nome de Jesus. Missionária Diane Ferraz, algum pedido de oração específico? Aleluia. Quero louvar a Deus pela vida da irmã Betísia Araújo, minha irmã Joselita Barbosa, Lu Gomes, Natália, nosso irmão Erickson, nossa irmã Leda Leite, Débora Leite. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nossa irmã Verônica Leite, nossa irmã Marlene, todos que têm participado da nossa live Ministério Missão Betel, Cláudia Regina,
Juliana Belém, Jaqueline Barbosa, Paulo Barbosa, Eliabe Barbosa, meu amigo que está lá em São Paulo, Levita Eliabe, sempre um prazer tê-lo em nossa live. Nós vamos realizar uma live, vou convidá-lo para louvar conosco. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Compartilhe a nossa live. Glória a Deus. Um amigo, ele ligou para mim e disse: pastor, eu compartilhei a sua live em 20 grupos. Uma outra jovem amiga disse: pastor, compartilhei a sua live em 50 grupos. E o Facebook, ele sinaliza para mim que apenas 2 pessoas assistem a minha live. Mas nós vamos continuar com esse mesmo propósito. Nós tínhamos 1.600 visualizações, caímos para 23 visualizações. Mas continuamos pregando. Não importa a quantidade. O importante é que Deus seja louvado, que o nome do Senhor seja glorificado, que vidas sejam alcançadas. E eu lhe peço encarecidamente, compartilhe a nossa live, comunique as nossas lives. Todas as quintas-feiras nós estaremos aqui ministrando uma palavra de Deus para o teu coração. Nós vamos ver os pedidos de oração que foram enviados e iremos orar por cada vida, por cada família. Esse é um compromisso que nós assumimos com Deus e com vocês. Fiquem na paz do Senhor. Foi maravilhoso esse tempo de meditação na palavra de Deus. Continue buscando o Senhor. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de se revestir de toda a armadura de Deus. É tempo de lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Deus não nos quer sobrecarregado, cansado, aflitos. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Ele te conhece pelo nome. Ele conhece o teu interior. Ele conhece a tua história, a tua vida. Ele conhece o teu potencial. Para Deus você é especial. Se anime, se fortaleça em Cristo. O ano está apenas começando. Deus tem coisas novas para fazer em você, por você, através de você. Deus quer, deseja e pode levantar você como mantenedor na sua casa, na sua família. Deus pode levantar você como um instrumento de cura na sua igreja, no seu bairro, na sua família, na rua que você mora. Dê lugar ao Espírito de Deus. Deus quer usar a tua vida para a glória e o louvor do seu nome. Aleluia. Se renda ao Senhor, entregue a sua vida a Cristo. Se você está aflita, está sofrendo tribulação, busque o conselho de uma pessoa idônea, de uma pessoa mais amadurecida na fé. Se você está vivendo debaixo de um jugo, ore a Deus com um coração sincero e Ele vai remover. Ele vai te dar uma vitória plena, completa e perfeita para a glória e louvor do seu nome. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Mandar a paz do Senhor para toda a família Andrade, Keila Andrade, Késia, Sayonara, Amizadai, a sua mãe, o seu pai, toda a família. Mandar a paz do Senhor aos pais da nossa amiga Natália Costa. Deus seja louvado pela vida de vocês e por esse tempo de qualidade que nós meditamos. A minha esposa está aqui na retaguarda, orando, intercedendo, e ela está enviando a paz do Senhor a todos. Fiquem todos com Deus, não esquecendo que a nossa live permanece no Facebook Ricardo Barbosa. Assista novamente, compartilhe, faça isso para a glória do nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. Mandar a paz para a irmã Lena e a irmã Cássia Duarte, lá em Porto Velho, para o irmão Paulo, para o irmão Carlos Antônio. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E você diz amém. Amém. Bênção apostólica, que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do seu Santo Espírito esteja sobre toda a igreja, desde agora e para sempre. Você diz amém. Paz do Senhor para Priscila Carlos.